paz que excede todo entendimento humano, seja com todo você que está me vendo agora através do Facebook. Como vocês sabem, toda noite eu tenho postado algumas mensagens para edificar a nossa fé, para nos fortalecer, né, para ajudar na nossa caminhada. Mas hoje, por um motivo muito especial, eu não quis escrever, eu quis falar. Eu quis falar com você, porque para variar, hoje eu tive uma experiência muito poderosa com o Senhor. Como você sabe, fazem 6 meses que eu venho vencendo um câncer, né? Um câncer no meu ovário, que fez uma metástase no meu peritônio, que é a membrana que encobre os órgãos. E por conta disso, o que aconteceu? Obstruiu o meu intestino. E eu não ia ao banheiro, eu não vou ao banheiro de maneira convencional, como todo mundo. Eu uso uma bolsa de ileostomia. Eu até peguei uma aqui, para você que não sabe, eu vou te mostrar um pedacinho em mim, pra você ter uma ideia onde ela fica, tá? Eu não vou mostrar o resto por motivos óbvios, né? Pra não expor. Mas eu vou te mostrar ela aqui na minha mão, ó. Ela é assim, é um saquinho. Essa peça aqui é colada em mim, colada. Eu tenho um buraco assim na minha barriga. E essa peça, ela é colada aqui. E vai o saquinho encaixado aqui, isso fica assim em mim. Por isso que eu só posso usar um tipo de calça, eu uso só a calça saruel, porque tem que ter um fundo grande. Eu já contei, pra quem acompanha, a maioria de vocês já acompanham a minha história, e eu já contei que essa bolsa, esse líquido sai, ele me queimava. Mas como tudo na vida daquele que serve ao Senhor, apesar dos processos que o Senhor me propôs a passar para um propósito profético, eu creio, mas Ele está sempre comigo. Em toda situação, o Senhor sempre se mostrou comigo. Sempre nas dificuldades, apesar da dor, apesar da dificuldade, o Senhor sempre comigo. E não foi diferente com essa bolsa, né? Eu comecei com muita dificuldade. Adivinha quem tá filmando? Inês, ela sabe. E ela acompanhou, por várias vezes ela segurou a minha mão e eu aos gritos de dor, né, de queimadura, de dor desse líquido. Fazem 6 meses que eu durmo sentada, literalmente sentada no sofá, porque eu não posso deitar porque o líquido sobe e ele queima. Então, só que o Senhor, da última vez que eu tive uma queimadura muito feia, né, nas minhas partes embaixo, e Pietro, a mamãe vai usar um texto aqui. E aí o que aconteceu? Eu dormi no sofá todo esse tempo. E teve o dia da última queimadura, foi uma queimadura muito feia, mas eu fiquei em carne viva, né? E aí a minha irmã, o Senhor mostrou uma amiga dela que foi pra Itália, voltou e trouxe um produto, uma vitamina E pura, que sarou assim instantaneamente. Eu coloquei isso na minha pele e sarou. E daí pra cá eu não tenho tido mais queimaduras. Porém, queridos, é muito difícil usar essa bolsa. Ela me limita de algumas coisas, pra fazer algumas coisas, né? Tem horas que ela descola. Aí o fato de eu não poder dormir na minha cama, de eu ter que dormir no sofá. E aí, o que aconteceu? Eu fui pro médico. E o médico disse pra mim que provavelmente eu não tiraria essa bolsa. Por quê? Porque quando os tumores eles secam, então, eu vou te dar um exemplo. Meu intestino, como se fosse essa minha mão. E tumor aqui, comprimindo, espremendo ele. Então o que acontece? Como estão secando esses tumores para a honra e glória do Senhor, amém, já quase não tem mais nada, ele fica como uma cicatriz. O médico explicou para mim, é como um corte que cicatriza. Então o que acontece? Pode ter acontecido do teu intestino ter colado, ter cicatrizado e secado, colado. Ou seja, é perigoso mexer porque perfura. Ou seja, ele quis dizer que eu posso ter uma sentença de usar essa bolsa para a vida toda. Porém, como a palavra humana, a palavra do homem não é a que prevalece, eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei que sentença você recebeu e de quem você recebeu. Talvez você tenha recebido uma sentença terrível de alguém que é doutor no que falou a você, de alguém que sabe, que é mestre no que falou para você. Mas eu quero te dizer que o mestre dos mestres
é o Senhor Jesus. E a última palavra quem dá é Ele. Amém? E aí o que aconteceu? Vou contar para você o que aconteceu. Eu estava aqui e eu estava vendo uma ministração. Eu propus para vocês ontem, eu pus um texto bíblico e eu propus que vocês hoje, que nós, né, hoje adorássemos ao Senhor, somente adorássemos ao Senhor. Que hoje, independente da dificuldade que nós passássemos, se nós recebêssemos uma palavra contrária, seja lá o que fosse, que acontecesse, que nós íamos liberar uma palavra de adoração ao Senhor. E aí, eu comecei o meu dia adorando ao Senhor hoje. Muito raramente isso acontece, mas eu passei a manhã sozinha. Então eu limpei a minha casa, eu fiz comida, eu preparei meu filho para ir para a escola, que já é um outro milagre para quem conhece a minha história, né? Eu tive uma sentença de morte, eu tinha praticamente 2 horas de vida, então hoje está fazendo as minhas coisas, para mim é uma vitória, e eu sei que para quem me rodeia e para quem sabe o que é isso, é uma grande vitória. Mas como o Senhor faz as coisas completas, né? E você tem que se apropriar disso. Não aceite nada pela metade. Não aceite viver apenas um pouco. Deus tem tudo para você. E já está tudo estabelecido e liberado no mundo espiritual. E é sobre isso que eu estava ouvindo. Quando eu terminei o meu serviço, eu me sentei no sofá e coloquei uma palavra para ouvir, né? Como de costume. E aí eu comecei a ouvir essa palavra e o pastor estava ministrando. Esse pastor chama Jânio César, não sei se você conhece. Mas o ministério dele é pautado em cura e fé. Inclusive, ele foi o pastor que orou pela Bianca Toledo lá no CTI e que se apresentou, inclusive, para Satanás e para situações e disse: eu sou o pastor Jânio César. E isso é muito poderoso, porque ele mostrou que ele é conhecido no reino do Espírito e que ele tinha uma unção sobre ele, então que ali os principais teriam que respeitar que olha quem estava falando ali. Isso é muito poderoso. Como você é reconhecido no mundo espiritual? Pense nisso. E aí eu estava assistindo. E aí ele ministrou toda a palavra, uma palavra poderosa. No final ele chamou as pessoas que estavam no vídeo na igreja para ir à frente. Eu me levantei do sofá e fui para frente da televisão e lá ele orou e eu pus as minas mãos e eu vi, comecei a orar e recebi a palavra. Eu falei: agora vai ser comigo, Deus. O que eu fiz? Eu fui ao banheiro. É por aqui que saem as minhas fezes. Elas saem líquidas, é por isso. É no meu hígado, é no primeiro lugar quando a gente come. Então o que eu fiz? Eu falei: então agora vai ser comigo. Eu agora vou me apresentar quem sou eu no reino do Espírito. E fui pro banheiro, me sentei no vaso e comecei a declarar pro meu intestino que ele ia funcionar, que naquele momento ele ia funcionar e que eu ia fazer ali. E irmãos, para a honra e glória do Senhor, naquele momento eu comecei a sentir vontade e veio uma vontade muito forte, né, de fazer as minhas necessidades. E eu comecei a vibrar sozinha, eu em casa, sentada no vaso. Eu comecei a chorar e declarar e rir. E comecei a falar, e a hora que eu me levantei, que eu olhei para o vaso, eu havia feito as minhas necessidades pelo método convencional. Eu quero te dizer que o meu intestino está desviado. É como um cano que tem um furo na lateral, então não é... As coisas não podem ir para ele porque ele estava obstruído e eu quase morri. Um dos motivos por eu quase ter morrido é porque estava acumulado já de fezes e não saía e aquilo ia estourar dentro de mim e me causar uma infecção generalizada. Então, mas hoje alguma coisa caiu lá. E se saiu é porque tem espaço para sair. Aleluia. Meu intestino não está colado. Eu converso todos os dias com ele. E eu falo: você vai funcionar. Você não está colado. Você vai funcionar como o Senhor te fez, perfeitamente. Então o que eu quero deixar para você hoje é que você não aceite a sentença humana, independente de onde ela venha. Se é de um grande sábio, se é de um grande doutor naquilo que está falando. Porque aquele que governa a vida daquele que se entrega a Jesus é o próprio Deus. Então, até hoje, todas as sentenças que eu recebi foram contrárias à voz de Deus. O médico falava: não vai dar. E Deus falava: vai dar. O médico dizia: não pode. Deus falava: pode. O médico dizia: não vai. E Deus falava: vai. E ele disse pra mim: não vai fazer. E o Senhor hoje falou: vai fazer. E eu fiz.
E foi muito poderoso, e eu estou muito feliz. E eu falei, eu preciso compartilhar isso. Eu não sei, eu quero ler uma palavra para você. Na verdade, eu queria ler na versão que estava no meu celular, mas como vocês viram, o Pietro chegou, pegou o celular, e eu muito boa que sou na tecnologia, até eu conseguir achar de novo não vai dar. Mas eu vou ler para você aqui nessa versão mesmo. Está em 1 Coríntios. Está em 1 Coríntios, capítulo 1. Do 27 em diante. Eu vou ler para você. Diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia. Amém? Então, é loucura. O que acontece comigo é loucura para a medicina. É loucura para os médicos. Eu estar viva é loucura para eles. Porque para eles na verdade iam prolongar um pouquinho a minha vida. Eles nem acreditavam que eu ia voltar daquela última cirurgia. Mas eu estou aqui. Né? E eles falam, eu costumo dizer que eles falam que eu sou um dos casos mais graves do IBCC. E aqui, o caso mais grave do IBCC, faço tudo, limpo a casa, cuido do filho, faço comida, e hoje foi no banheiro. O que pra você é tão natural, pra mim é um milagre. Aleluia. Valorize a água que você bebe. Eu tenho postado isso esses dias, mas eu vou repetir. Valorize, porque hoje pra mim ir ao banheiro e fazer as minhas necessidades em método convencional é um milagre, querido. Valorize. E eu quero te dizer que eu sou curada. Eu tenho convicção disso. Eu sou curada. E eu não vou ficar com nenhuma sequela. O Senhor hoje fez isso. Eu não preciso provar nada pra ninguém. Mas Ele me ama assim como Ele te ama. E Ele hoje me fez fazer isso para entender que está tudo certo. Está tudo do jeito que tem que ser. E que, né, mais uma vez, não é o médico quem vai dizer pra mim se eu tiro ou não tiro a bolsa. É o Senhor quem diz que eu tiro a bolsa. Eu vou tirar. E eu vou ministrar. E eu vou liberar a cura sobre os povos inteira. Do jeito que o Senhor me fez. Amém? E eu gostaria de te desafiar. Eu quero, não te desafiar, mas eu quero orar agora. Se você está enfermo aí do outro lado. Se você conhece alguém que está enfermo e você quer representar essa pessoa agora, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de declarar uma unção de cura sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Nós temos visto que a doença tem sido uma praga sobre a terra. O câncer está espalhado. A gente tem ouvido muito sobre doença. E essa não é a vontade de Deus. Não deixe o diabo confundir você e te convencer de que essa é a vontade de Deus. Porque não é a vontade de Deus. O nosso Deus é o Jeová Rafá. O que sara, não o que fere e o que coloca a enfermidade. Então eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração agora. Coloca a mão na sua enfermidade agora. E se a sua enfermidade é na alma, talvez você não esteja doente fisicamente, mas talvez você esteja doente na alma, né? Talvez você seja uma pessoa marcada por alguma desgraça, algo terrível que aconteceu na sua vida. Talvez hoje você esteja ferido por algo que você ouviu, ou por alguma coisa que você ouviu até de Satanás e não entendeu que foi ele que falou na sua mente. Então eu quero orar por você agora. Amém? Feche seus olhos, impõe as mãos sobre a sua enfermidade e eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero hoje, na autoridade do Espírito Santo de Deus, declarar sobre a vida de cada um que está aí do outro lado, Senhor, que receba, Senhor, uma cura agora, seja ela física, seja ela, Senhor, emocional, Deus. O Senhor é o Jeová Rafá, é o Deus que sara, é um Deus vivo que ouve a nossa oração. Assim como hoje eu declarei, fui para aquele banheiro decidida e aconteceu, eu declaro que vai acontecer sobre a vida dessa pessoa que está aí do outro lado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo toda dor, todo tumor, sai agora em nome de Jesus da vida dessa pessoa. Entra agora na CTI, na UTI, Senhor. Em nome de Jesus, visita com poder e glória.
essa pessoa que está enferma, Pai. Em nome de Jesus, ressuscita aquele que está morto pela medicina, Pai. Em nome de Jesus, Pai, dá uma experiência de milagre, como eu tive hoje, Senhor. Eu declaro sobre a vida dessas pessoas, Pai, que elas terão boas notícias a respeito dessas pessoas pelas quais elas estão orando, que elas mesmas testificarão agora, em nome de Jesus, do teu poder, Jeová Rafa, do Deus que confunde a sabedoria humana com a loucura, Senhor, em nome de Jesus, amém. Um beijo no seu coração e obrigado por me acompanhar, por orar por mim, por torcer por mim, por vibrar comigo, em nome de Jesus, amém.